Teologia da Reforma Protestante, capítulo 5 do nosso livro, os movimentos reformistas. Número 1, os luteranos. Movimento originado dos seguidores da igreja que surgiu a partir da pregação de Martim Lutero. Essa igreja, claro, ela será organizada principalmente na Alemanha, né? Porque, lembrando que essas igrejas reformadas serão todas igrejas estatais, irmãos. Igrejas que seguem aquele padrão da Babilônia Apocalíptica. A Babilônia Apocalíptica foi uma igreja estatal que o Império Romano organizou. E elas são, sim, igrejas estatais. Uma alemã, tá bom? Outra suíça, assim por diante. Lutero não gostava da ideia de ter um grupo religioso que fizesse uso do seu nome para se identificar. Veja o que George fala no seu livro Teologia da Reforma Protestante. Página 55, ele diz: a primeira coisa que peço é que as pessoas não façam uso do meu nome e não se chamem luteranas, mas cristãs. Que é Lutero? O ensino não é meu, nem fui crucificado por ninguém. Como eu, miserável saco fético de larvas que sou, cheguei ao ponto em que as pessoas chamam os filhos de Cristo por meu perverso nome. Né? Uma atitude correta dele, né? Que realmente não é bom você ter o seu nome identificado em uma igreja. Tá bom? Mas isso vai acontecer. Na história as pessoas vão nomeando, mas o natural era ninguém querer ter o seu nome vinculado, né, a uma igreja e as pessoas se declararem seguidores de. Mas, apesar de Lutero não aceitar, acabaram mantendo essa nomenclatura, né? O termo surgiu em um debate entre Lutero e um monge católico, João Maier, no famoso debate de Leipzig. Durante o debate, João Maier, de forma pejorativa, usou o termo para descrever aqueles que defendiam ou seguiam os ensinos de Lutero. Lutero pedia que usasse o termo evangélico para descrever os seus seguidores, né? Enquanto, nesse ponto, acabou que a história manteve esse termo diferente. Os luteranos representam o terceiro maior segmento protestante, contando com 80 milhões de seguidores. Então, nós vemos que hoje ainda é uma igreja muito importante. Nós vimos em alguns pontos anteriores, em aulas anteriores, que a igreja luterana nos dias atuais, ela já solicitou à igreja católica que ela reveja a exclusão de Lutero e que readmita Lutero como teólogo católico. Só deles fazerem esse pedido, nós já vemos que, na verdade, eles continuam sem ser cristão, porque o verdadeiro cristão, ele não quer o apoio do Papa, não quer o carimbo de aprovação do Papa. Na verdade, um carimbo de aprovação de Papa é um péssimo sinal, né? Bom, entre os luteranos, eu quero citar a história de um homem chamado Thomas Muster. Ele era um luterano alemão, tá bom? Ele não era de fato um anabatista. E por que eu quero citar ele? Eu quero citar ele porque ele foi um homem, ele com seus seguidores, que Lutero defendeu o extermínio, a morte de todos eles. Exatamente isso que vocês estão ouvindo, tá bom? E qual era a questão de Thomas Muster? Bom, ele vai entrar para a história, por quê? Porque ele, mesmo sendo um luterano, ele começou a negar também o batismo infantil. Na verdade, isso vai acontecer em várias igrejas, na igreja luterana, na igreja anglicana, até entre os calvinistas terão aqueles que vão negar o batismo infantil, né? Vamos lembrar que os batistas, a princípio, eles eram uma corrente calvinista, tá bom? John Smith, fundador da Igreja Batista, ele era de uma corrente calvinista, que vai começar a negar o batismo infantil também. Então esse Thomas Muster, ele era um luterano e ele começou a negar o batismo infantil, mas principalmente ele era um líder de camponeses.
Qual era o problema dos camponeses com a Igreja Católica? A Igreja Católica ela era dona de imensas terras. Então ela deixava as pessoas plantando naquelas terras, construindo e dizendo, olha, você tem só que me pagar imposto dessas terras. Até hoje no Brasil é assim. A Igreja Católica, quando chegou aqui no Brasil, lá pelo ano 1500 e pouco, ela recebeu extensas faixas de terra. Então hoje ali onde está a Praça Pio X, onde tem aquela igreja da Candelária, a Igreja Católica, ali em volta era tudo católico. Eles permitiram construir, mas parte dos impostos daqueles prédios vai para a Igreja Católica. Onde você vê um convento, você pode perguntar para os moradores em volta. Eles construíram ali, uma parte do imposto deles vai para a Igreja Católica. Por quê? Porque construíram em área da Igreja Católica. Então o que os camponeses queriam? Olha, tem que acabar isso. A terra não pertence ao Papa, não. A terra pertence a Deus. Nós queremos plantar e comer sem ter que pagar imposto à Igreja Católica. E aí depois a Igreja Luterana também. Não, nós não queremos esse imposto com a Igreja Luterana. E aí o que ocorre? Eles vão começar a fazer protesto, vão começar a reclamar, os príncipes vão perder dinheiro com isso, né? E Lutero vai fazer o quê? Lutero vai defender, né, que eles deveriam ser mortos, atacados, né, pelos príncipes alemães. Então, infelizmente, acabou que eles realmente foram massacrados, como diz a história, tá bom?